É com muita alegria que nesse dia 8 de fevereiro, segunda-feira, dia de Santa Baquita, queremos acolher a todos para esse momento de Lexio Divina. E hoje, de modo muito particular, queremos nos alegrar com a Fundação de Moçambique. Essa casa Santa Baquita, é cheia de jovens, cheia de vida, como vocês vão poder ver pelas fotos. Os rostos iluminados pela a pobreza que dá uma sede de Deus, e as nossas irmãs têm feito um trabalho maravilhoso. Irmã Maria Marta, Daniele, Irmã Maria Filomena, tem sido um momento muito bonito. E queremos alegrar também com Dom João, o nosso bispo, que nos chamou para essa aventura dessa missão de celebrar a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus aos mais pequeninos na creche, mas também a todos os pobres, todos aqueles que se juntam a nós e que têm muita sede da palavra de Deus. Damos graças a Deus também por todos os benfeitores que permitem essa obra de evangelização, e lhe pedimos, participe conosco dessa missão, nos ajude a evangelizar em Moçambique, nos ajude a manter essa creche que para muitas crianças é o único momento de alimentação, é o único momento de paz, de educação, de evangelização que eles têm. Então, é com muita alegria que queremos nos alegrar por esse envio nessa casa Santa Baquita, essa santa da África, que certamente se alegra muito no céu hoje de ver tantos africanos sendo cuidados, sendo amados, sendo restaurados na sua dignidade. Então, queremos verdadeiramente agradecer por todos os benfeitores, por todos aqueles que nos ajudam nessa obra de evangelização e nos alegrar porque são centenas e centenas e centenas de pessoas que pedem socorro, que se confiam. E temos em breve, certamente, a fundação da escola do ano sabático em Moçambique também. Já muitos jovens que pedem esse discernimento, que pedem essa formação. Então, as nossas irmãs estão trabalhando também nesse sentido, pregando retiros, acompanhando jovens que querem verdadeiramente ser formados para dar a sua vida a Jesus. E hoje a palavra de Deus ela é muito bela. Nós podemos pegar a nossa Bíblia em Gênesis 1, de 1 a 19. O Senhor vai nos fazer voltar ao princípio da nossa criação, porque Ele quer revelar o nosso mistério, a nossa vocação. No princípio Deus criou o céu e a terra, ora a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo e um vento de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou à luz dia e às trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Deus disse, houve um firmamento no meio das águas e que ele separe as águas das águas, e assim se fez. Deus fez o firmamento que separou as águas que estão sob o firmamento das águas que estão acima do firmamento. E Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. Deus disse que as águas que estão sob o céu se reúnam numa só massa e que apareça o continente, e assim se fez. Deus chamou ao continente terra e à massa das águas mares, e Deus viu que isso era bom. Deus disse que a terra verdeje de verdura, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem sobre a terra, segundo a sua espécie, frutos contendo a sua semente, e assim se fez. A terra produziu verdura, ervas que dão semente segundo a sua espécie, árvores que dão frutos segundo a sua espécie, frutos contendo sua semente, e Deus viu que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, terceiro dia. Deus disse que hajam luzeiros no firmamento do céu para separar o dia e a noite, e que eles sirvam de sinais tanto para as festas quanto para os dias e os anos. Que sejam luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim se fez. Deus fez os 2 luzeiros maiores, o grande luzeiro para governar o dia e o pequeno luzeiro para governar a noite e as estrelas. Deus colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz e as trevas, e disse que isso era bom. Houve uma tarde e uma manhã, quarto dia. É muito bonito porque esses 7 dias da criação são 7 dias proféticos, são simbólicos,
e tem toda uma pedagogia sobre como Deus age na nossa vida. Primeira coisa, no princípio, Deus. A primeira letra da nossa Bíblia é um Bet, e é a mesma letra dessa grande graça de humildade. Nós devemos, para entrar no mistério da palavra de Deus, nós temos que nos fazer o número 2. Nós não podemos estar no centro, mas temos que ser muito humildes e acreditar que Deus é que está no princípio de todas as coisas. Deus está no princípio e Ele é Criador, Ele criou o céu e a terra, isto é, todas as realidades visíveis e invisíveis. Ele cria o mundo espiritual, Ele cria aquilo que eu não vejo, mas Ele cria esse mundo invisível para que eu adentre nele. E Ele vai nos revelar que a terra estava vazia e vaga, quer dizer que nós nascemos no Tohu e no Bohu, sem limites, sem clareza, sem saber o que é mal e o que é bem, e extremamente vazia, sem sentido. Então, os dias da criação é para nos dar limites e para nos dar sentido. No primeiro dia, o Senhor vai fazer como que um resumo de tudo o que Ele vai fazer nesse dia único da criação. Ele que vai criar o homem para a luz, para um relacionamento luminoso com Deus e com os outros. E também no segundo dia Ele vai pôr o homem de pé, dando-lhe firmeza, fazendo com que ele possa voltar à sua dignidade. No terceiro dia Deus põe limites às águas, quer dizer que Ele caminha agora num terreno enxuto, Ele pode avançar, Ele pode dar passos firmes. E no quarto dia é o quarto em que Deus, é o dia em que Deus vem ordenar o tempo. Depois de ordenar o espaço, Ele ordena o tempo. E o nosso tempo deve ser ordenado segundo a iluminação do céu. Quer dizer que é o céu, é a luz do céu que deve ordenar o nosso tempo. Com o quarto dia, o homem tem referências, ele não perde mais o sentido da sua referência. A sua referência deve ser os limites que Deus põe à sua existência, o tempo que Deus faz com que ele seja acompanhado dia após dia. Então, entremos no projeto de Deus, entremos nesse projeto luminoso da graça de Deus. Salmo 103, 104 diz assim: bendize ao Senhor a minha alma, o Senhor Deus meu como és grande, vestido de esplendor e majestade, envolto em luz como num manto, estendendo os céus como tenda, assentastes a terra sobre suas bases, inabalável para sempre e eternamente. Cobristes com o abismo como um manto, e as águas se postaram por cima das montanhas. Fazes brotar fontes de água pelos vales, elas correm pelo meio das montanhas. Junto a elas as aves do céu se abrigam, desferindo o seu canto por entre as folhagens. De tuas altas moradas regas os montes, e a terra se sacia com o fruto das tuas obras. Fazes brotar relva para o rebanho e plantas úteis ao homem, para que da terra ele tire o pão e o vinho que alegra o coração do homem, para que ele faça o rosto brilhar com o óleo e o pão fortaleça o coração do homem. As árvores do Senhor se saciam, os cedros do Líbano que ele plantou, e ali os pássaros se aninham, no seu topo a cegonha tem sua casa. As altas montanhas são para as cabras, os rochedos, um refúgio para os arganazes. Ele fez a lua para marcar os tempos, o sol conhece o seu ocaso. Colocas as trevas e vem a noite, e nelas rondam as feras da selva. Rugem os leõezinhos em busca de presa, pedindo a Deus o sustento. Ao nascer do sol se retiram e se intocam os seus covis. Sai o homem para a sua faina e para o seu trabalho até à tarde. Quão numerosas são tuas obras, Senhor! Todas fizeste com sabedoria. A terra está repleta das tuas criaturas. Bonito esse salmo que glorifica a majestade de Deus, a sabedoria de Deus com que Ele criou o céu e a terra, com que Ele dispõe todas as coisas e, sobretudo, como Ele alegra o coração do homem. Faz o seu rosto brilhar com o óleo e o pão fortalece o coração. Quer dizer que o Senhor nos enche do seu esplendor, Ele nos dá o seu Espírito Santo e Ele nos alimenta com a sua Eucaristia. Marcos 6, 53 a 56 é o evangelho que nos é dado hoje.
Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré e aportaram. Mal desceram do barco, os habitantes logo o reconheceram. Percorreram toda aquela região e começaram a transportar os doentes em seus leitos, onde quer que descobrissem que ele estava. Em todos os lugares onde ele entrava, nos povoados, nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes nas praças, rogando que lhes permitisse ao menos tocar na orla da sua veste. E todos os que os tocavam eram salvos. Bonita essa presença de Jesus Salvador no nosso meio. Ele passa e aqueles que precisam de salvação, aqueles que estão doentes, vão ao seu encontro e apenas querem tocar no seu manto. Quer dizer, de leve, um toque da graça já nos salva. Peçamos ao Senhor esse mesmo anseio de tocar no manto de Jesus, de tocar na sua presença, de nos deixar recriar por Ele, pela sua palavra, para cada um de nós, e em particular hoje, para os homens do mundo inteiro. Santa Baquita, quem foi? Uma jovem que nasceu no Sudão em 1869. Santa Josefina Baquita, e durante muitos anos viveu uma grande dureza da escravidão. Baquita quer dizer afortunada, e não foi o nome dado pelos seus pais, mas o nome dado por um dos seus compradores. Por meio de um cônsul italiano, ela foi comprada e foi entregue a uma família amiga de Veneza. Ali tornou-se babá da filha mais nova que estava nascendo, e em meio aos sofrimentos e a uma memória toda marcada pela dor, pelos maus tratos, ela foi muito visitada pelo amor de Deus. Santa Baquita teve que voltar para a África. Então, quando essa família teve que voltar para a África por causa dos negócios, tanto Baquita quanto essa criança que ela era cuidada, que ela cuidava, foram entregues aos cuidados das irmãs religiosas de Santa Madalena de Canossa. Aí Baquita vai conhecer o Evangelho e conhece a pessoa de Jesus, se apaixonando por ele. Aos 21 anos recebe o batismo e livremente vai crescendo na vida de oração, experimentando o amor de Deus. Quando os amigos vão voltar para pegar Baquita e a criança, foi aí que ela desejou e manifestou os desejos de permanecer naquele lugar, porque ela gostaria de ser religiosa. Sempre com um sorriso nos lábios, foi uma mulher que trabalhou muito na sua congregação, porteira, bordadeira, e serviu carinhosamente todos os seus irmãos. E ela tinha um jeito próprio de chamar Jesus, e ela chamava Jesus de meu patrão, dizendo que era o melhor patrão que alguma vez ela teve. Ela se tornou muito devota da vida da Santíssima Virgem e foi canonizada pelo Papa João Paulo II no ano de 2000. Então, essa pequena mártir, com tantas traições, com tantos maus tratos, torna-se agora essa grande santa para poder ajudar tantos outros pobres. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesse dia de Santa Baquita. E que Ele abençoe as nossas irmãs. Não hesitem em ajudar a nossa missão, não hesitem em ajudar as nossas irmãs missionárias nessa casa de Santa Baquita.